Olá, para conversar aqui com a gente sobre primeira infância, eu tenho o Vital Didonê, que é um dos maiores especialistas no Brasil em políticas para a primeira infância. Ele que é membro da Rede Nacional Primeira Infância e é uma pessoa que eu encontro assim, em audiência pública, um grande ativista, uma pessoa que realmente defende o direito das crianças a uma educação, ao desenvolvimento cognitivo, ao desenvolvimento emocional, ao desenvolvimento psicológico, ao desenvolvimento físico. Então, são tantas as dimensões, né, Vital, que a gente tem que garantir para as nossas crianças. Mas antes da gente começar aqui o nosso papo, vou pedir para a gente ver aqui alguns dados sobre o impacto da primeira infância. O investimento na primeira infância, de 0 a 3 anos, é mais eficaz e gera menos custos. À medida que a criança cresce na pré-escola, na escola e na capacitação profissional, será preciso tentar reverter ou minimizar problemas da falta de investimento inicial. Programas voltados para os primeiros anos de vida são considerados um investimento em capital humano com melhor retorno. Bom, tem esses dados, tem vários outros, acho que é uma área que já foi muito estudada, né? Os seus impactos, né? O próprio James Heckman é o grande estandarte disso no mundo, né? Foi prêmio Nobel, para mostrar que realmente quando a gente fala que investir na criança e quanto antes, maior é esse retorno, né? É a base da base, né? Então, comenta um pouco assim, como que vocês lá na rede, como que vocês discutem esses impactos do investimento na primeira infância? Primeiro, como uma contribuição muito boa para criar na sociedade e, sobretudo, nos governos, uma consciência de que cuidar da criança é urgente, é necessário e é prioritário. Teve uma época, no começo, que se preocupava com a saúde da criança, a mortalidade infantil, desnutrição, todos os problemas relacionados à sobrevivência. Depois começou a preocupação com a educação. Nós temos que dar educação para a criança porque ela começa a aprender desde que nasce e é um período de grande aprendizagem. Mas sempre era difícil convencer os gestores públicos, os decisores do orçamento, a aplicar recursos significativos para a educação e um atendimento da criança nos primeiros anos de vida. Quando a economia se interessou e preocupou-se com isso, trouxe resultados assim tão surpreendentes sob o ponto de vista do retorno econômico que abriram-se mais as portas para as decisões dos gestores públicos de pensar nos primeiros anos de vida como decisivos. Isso está muito claro, Priscila, tem dois argumentos aí que nos convencem da importância desses estudos de natureza econômica. Primeiro, que realmente tem um custo a creche, a pré-escola, tanto para a família quanto para a escola, ou para o poder público. Só que a vantagem de investir no começo da vida é porque o investido no começo vai durar a vida toda. Uhum. Quando você vai investir já no adulto, já tem menos tempo de retorno. Então, o retorno começou desde o comecinho. Segundo, que a criança está muito aberta para o mundo, ela está toda disponível, ela está completamente interessada em conhecer e quando a gente dá oportunidade para ela por meio de uma educação de qualidade, ela desenvolve de tal forma que sua mente se abre, as estruturas cognitivas, sociais, afetivas, dão suporte para todas as aprendizagens posteriores. Portanto, todas as aprendizagens posteriores vão ser muito mais amplas e mais profundas porque a criança teve uma base boa. Isso que se chama taxa de retorno de alto valor que compensa realmente pensar primeiro na criança e de forma mais consistente do que nas idades posteriores. E tem um argumento adicional que é o efeito que a primeira infância, esse atendimento mais precoce, né, o mais precoce possível, ele pode dar para a gente minimizar as desigualdades, né? O Brasil, que é um país extremamente desigual, investir nessa primeira infância e mais fortemente nas crianças mais pobres, dá um retorno ainda maior no combate à desigualdade, né? Com certeza, Priscila. Este é um dos argumentos que nos convence muito. O atendimento da criança nos primeiros anos de vida, sobretudo aquelas crianças dos ambientes mais privados de condições, de ambientes, de estímulos, de possibilidades de aprendizagem, investir nelas dá uma chance para elas dar um salto de desenvolvimento e equiparar-se com as demais. Todas as crianças nascem
digamos assim, iguais. Não existe uma que nasce inteligente e outra que não nasce sem inteligência. O nascimento é, de certa forma, do ponto de vista biopsíquico, igual para todos. Só que as condições ambientais, familiares, de natureza econômica possibilitam para umas crianças dar um salto de desenvolvimento e outras ficam retidas. Quando em políticas públicas se dá uma atenção para essas crianças dos ambientes mais vulneráveis, a gente percebe que elas chegam lá no ensino fundamental no mesmo nível de desenvolvimento e daí seguem para frente com igual condição de participação. E a gente sempre fala, né, assim, que a articulação de políticas públicas sempre é muito importante, mas especialmente na primeira infância, a gente precisa mesmo articular saúde, educação, assistência, cultura e esporte, né, porque a criança que fica muito doente acaba afetando o desenvolvimento do cérebro, né, assim, a cognição. Uma criança que não é muito estimulada, ela pode ter problemas também na parte artística. Então, quer dizer, fazer esse desenvolvimento integral é muito importante. E você acha que esse é um grande obstáculo para a gente ter uma política nacional para a primeira infância no Brasil, mas que realmente seja forte na medida do que a gente precisa no país? Eu não diria que é um obstáculo, é uma dificuldade cultural de a gente integrar as políticas. A criança é um todo. Você que é mãe, eu que sou pai, quem é pai, mãe, avô, observa um bebezinho, ele não é um cognitivo separado do social e do afetivo. Um olhar tanto desenvolve a sensibilidade do bebê para ter segurança em relação à sua mãe, quanto abre a sua mente para conhecer, para se comunicar, para se relacionar. Então, ali você já tem o cognitivo e o afetivo, mas é uma relação social, portanto, o social está presente. E o seu corpo se sente muito mais tranquilo para desenvolver-se, expressar-se, quando ela tem essa segurança afetiva, quando ela conhece o ambiente. Portanto, todos os aspectos da personalidade, que a gente chama do cognitivo, do social, do afetivo e do físico, são uma unidade na criança. Por isso que nós dizemos que é importante que o gestor público, que o profissional, seja ele de qualquer uma das áreas, tenha uma visão holística da criança. Ele entenda e veja a criança como um todo, sem fragmentos. Nós dizemos que na educação infantil você não pode fazer caixinhas. Aqui é a caixinha da linguagem, aqui é a caixinha do brinquedo, aqui é a caixinha da dramatização e da arte. Tudo é um todo. Numa historinha, a criança aprende arte, aprende linguagem, aprende imaginação, fantasia, aprende valores, aprende movimento, porque se ela também está participando da dinamização daquela história. Então, a linguagem, a literatura, possibilita uma ação integral. Da mesma forma, a alimentação, a que está servindo a mamadeira, o que está servindo um lanchinho para a criança, você está ensinando valores, está comunicando-se, mostrando o valor desse seu relacionamento com a criança, está inserindo num contexto de cultura e de sociedade. Vejam como as coisas são unidas. Nós que às vezes didaticamente fragmentamos e passamos também dentro das políticas públicas o olhar da saúde independente da educação, o olhar da assistência social independente da saúde, e com isso nós somos menos eficientes. A experiência que nós temos é que quando articula políticas, o resultado é melhor. Então conta pra gente, assim, quais são as experiências, pode ser fora do Brasil, mas especialmente aqui no país, quais são essas boas experiências de articulação dessas políticas? Então, assim, como que seria uma política nacional para a primeira infância ideal? Assim, que tipo de desenho a gente teria que ter? Bom, eu primeiro começaria, Priscila, pela compreensão de que a responsabilidade pela criança não é nem do governo federal, nem do município, nem do estado, é do país, é da nação brasileira. A criança é cidadã brasileira e a Constituição deixa muito claro que é dever do Estado, da família, da sociedade e do Estado, garantir com absoluta prioridade os direitos da criança. O Estado aqui é o Estado brasileiro. Então, é importante que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios façam um pacto federativo para cuidar de suas crianças, com competências, evidentemente, que a Constituição distribui para os diferentes entes da federação. A segunda coisa, eu diria assim, é conversar. Educação, com a saúde, segurança, meio ambiente, assistência social,
cultura e vários outros aspectos que tem dentro da gestão pública alguma ação relacionada às crianças. Conversar sobre que criança é essa, onde ela está, como é que ela vive, como é que nós estamos atendendo e como é que podemos atender melhor. Esse diálogo vai possibilitar formar em conjunto uma compreensão de que todo mundo tem uma contribuição a dar. E que a hora que a gente junta essas contribuições, a gente, como um quebra-cabeça de pecinhas, cada um vai trazendo a sua contribuição e vai formando a imagem completa. Mas o que é melhor? É aquele atendimento via visitação ou ter espaços, equipamentos públicos que reúnem esses serviços? Tem um modelo que você defende? Defendo as duas coisas. Eu acho que, primeiro, o Estado tem obrigação de oferecer serviços públicos de qualidade para a população. Educação e saúde universais, assistência segundo a Constituição para os que necessitam e assim sucessivamente os diferentes serviços. Então existe uma estrutura de serviços públicos no município, no território, alguns de iniciativa federal, outros estadual, outros municipal, alguns são integrados, como o SUAS o Sistema Único de Assistência Social e o Sistema Único de Saúde, e as redes de ensino. Fora disso, os conselhos na área da cultura tem umas experiências interessantes também. Então, esses serviços no território são fundamentais. A creche é necessária. No entanto, o Estado tem a obrigação também de dar apoio à família. E os programas de visitação à família são também uma oportunidade de conhecer as carências, os dramas, as dificuldades que a família eventualmente está tendo em relação àquela criança, seja porque a mãe trabalha, não tem com quem deixar o filho, seja porque é uma situação de violência doméstica, seja porque existe uma exploração da criança, seja porque é uma criança com deficiência e não encontrou espaço para ser atendida, seja porque não há um suficiente conhecimento de que se educa sem violência. A experiência de Medellín, né, que tem aquelas bibliotecas parque, que faz aquela reunião entre saúde, assistência, tem biblioteca, tem uma quadra, tem um lugar para a criança poder se movimentar, participar de algum esporte, tem espaços para mães poderem amamentar de uma forma conjunta, né, uma trocando informações delas com as outras. Então, essa reunião de serviços públicos, como se fosse um poupa-tempo, que é uma coisa muito de São Paulo, né? Mas assim, tem um poupa-tempo, né? Tem um lugar que você reúne vários serviços, só que voltado para a primeira infância. Você acha que é um caminho que vale a pena a gente começar a olhar como alternativa de política? Eu vejo como grande contribuição, porque põe as pessoas em conjunto para conversar. Então, ainda mais se enriquece com atividades lúdicas, com outras possibilidades de arte, etc. Só que eu digo assim, a creche tem uma característica específica. Ela tem um profissional de educação que entende do processo de conhecimento da criança e sabe oferecer, e tem o apoio da proposta curricular, né, pedagógica, sabe oferecer o ambiente estimulante, desafiador, interativo e que permite às crianças deslumbrar-se com a novidade de cada dia. Então, não é uma rotina vazia e não é uma coisa de adultos, é uma coisa de criança. Então, acho que a creche tem, no meio desse conjunto de ações na comunidade, um papel específico. Vital, infelizmente, aqui nosso tempo já se encerrou. Esse aqui é um assunto que é fundamental, o Brasil precisa realmente avançar nesse campo. E esse episódio sobre primeira infância e os demais dessa série do Entrevista você encontra lá no Futura Play. Te encontro lá e até a próxima.